No entanto, o tema de hoje, na nossa série de Daniel, Esperança para um Mundo em Crise, o título da mensagem é O Anticristo. Primeira parte, nós vamos falar sobre reinos deste mundo. A segunda parte, nós vamos falar e vamos estudar sobre o Anticristo. Essa vai ser a parte onde nós dedicaremos mais tempo. E a terceira parte do estudo de hoje será sobre o juízo. A profecia irá revelar para nós e nós vamos preencher o restante deste quadro. Veja, quais seriam as ações desse chifre pequeno? Que ações ele faria? Diz Daniel 7:25 que ele falará palavras contra o Altíssimo. Ou seja, o chifre pequeno é contra Deus. Ele oprimirá os santos do Altíssimo, ou seja, ele é contra o povo de Deus. Ele tentará mudar os tempos e a lei de Deus, ou seja, ele é contra Deus de novo. E os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele é contra o seu povo. Contra Deus, contra o seu povo. Contra Deus, contra o seu povo. Que mudança é essa dos tempos e a lei? Bom, os tempos, segundo o livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo, deixa eu ver aqui para você, 21, se não me falha a memória. Versículo 21, Daniel 2:21, diz assim: Ele, o Senhor, é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quem é o único que pode estabelecer tempos e estações, segundo o livro de Daniel? Deus. Agora, o poder do chifre pequeno diz que pode fazer o quê? Pode mudar os tempos. Ou seja, ele quer se colocar no lugar de quem? Quer se colocar no lugar de Deus. E ele muda a lei. Que lei é esta? A lei de Deus. Ou seja, um Deus que estabelece o seu reino, o seu domínio, ele estabelece também leis para que o seu governo, o seu domínio, sejam ali governados. Mas o chifre pequeno, ele muda a lei de Deus. Ele altera a lei de Deus. Porque ele quer se colocar no lugar de quem? De Deus. Vejam, o que é que o diabo Satanás quis fazer lá no céu? Não quis subir ao Altíssimo, erguer o seu trono, ser como Deus, semelhante ao Altíssimo e assim por diante? Ele conseguiu fazer isso no céu, sim ou não, igreja? Mas ele fez e faz na terra através de um poder instituído por ele. Que poder é este? Que domínio é este? O chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo. O chifre pequeno fará guerra contra os santos do Altíssimo. O chifre pequeno lutará contra a lei de Deus. O chifre pequeno levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Isso nós encontramos em Daniel 8:25. E trabalhará contra a verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade. Jesus disse: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a... O chifre pequeno tentaria destruir, trabalhar contra a verdade. Quem é aquele que quer se colocar no lugar de Deus e ser contra Deus, senão o anticristo? É ou não é verdade? Respondam para mim. Esse prefixo grego anti, ele significa no lugar de e contra, certo? Anticristo, ele quer se colocar no lugar de Cristo, mas ele também é o quê? Contra Cristo. E ele é contra Cristo porque ele quer se colocar no lugar de Cristo. E aí surge então a pergunta, ou as perguntas, melhor dizendo: quem nos domínios do antigo Império Romano se assenta num templo e se ostenta como se fosse Deus? Quem? Segundo ponto:
Quem dos poderes que se levantariam daquele império cumpre a profecia? Quem dos domínios do antigo império romano se assenta num templo e se ostenta? Você quer conhecer a verdade acerca do chifre pequeno? Sim ou não? Você está preparado? Quer mesmo conhecer? Você que está nos assistindo, você quer conhecer mesmo a verdade acerca do chifre pequeno? Está preparado? Então eu peço para você, ore nesse momento. Porque a revelação de Deus para muitos será chocante e inesperada. Mas eu quero que vocês saibam que esta aqui não é a minha opinião, não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia está revelando, e a palavra de Deus está nos indicando e nos mostrará quem é este que se levanta contra Deus. Tudo que se chama Deus, se coloca no lugar de Deus, se assenta num santuário como se fosse Deus, que mudou os tempos e a lei de Deus, que surgiu de Roma, poder político e religioso. Um poder que se levantaria após a queda do Império Romano Ocidental, ou seja, após a queda dos 10 chifres. Rômulo Augusto rendeu-se em 486 diante de Odoacro, rei dos Érulos. Esta é a queda do Império Romano Ocidental, marca o início da Idade Média. Segundo ponto, em 533 depois de Cristo, o bispo de Roma é nomeado por Justiniano, do Império Romano Oriental, como o cabeça de todas as igrejas. Terceiro ponto, desta forma o bispo de Roma se tornou oficialmente dirigente máximo da cristandade. Ele era mais forte do que os outros 10 anteriores a ele. 3 chifres caíram para que o poder do chifre pequeno fosse estabelecido. Isso se cumpriu com a queda dos Érulos, dos Vândalos e dos Ostrogodos em 538. Os Ostrogodos foram a última tribo ariana que caiu diante de Roma. E neste ano 538, Roma então foi oficialmente estabelecida como a capital da igreja cristã antiga. Estão entendendo? Ou seja, guardem essa data, 538. Este chifre seria diferente dos 10 que antecederam a ele. É por demais evidente que o governo religioso, eclesiástico, romano é completamente diferente dos governos seculares que o antecederam. A igreja romana passou a dominar política e religiosamente. Foi ou não foi assim? Punha reis e tirava reis. Dominava política e religiosamente. Queridos, quando nós estudamos, e eu quero convidar você agora a abrir comigo a palavra de Deus lá no livro de Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Novo Testamento, segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Veja o que o Paulo escreveu, apóstolo Paulo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, querendo parecer ou ostentando-se como se fosse quem? O próprio Deus. Ó queridos, quem é esse poder que vem de Roma,
que se assenta num santuário como se fosse o próprio Deus, ostentando-se, se levanta contra tudo que é Deus e quer ser como o próprio Deus. Dogma da infalibilidade papal. O que significa o dogma da infalibilidade papal? Quem é o único que é infalível, senão Deus? Perfeito, é ou não é verdade? No entanto, a Igreja Romana diz que o seu líder, o Papa, ele se torna como o substituto do Filho de Deus na terra. Este título, Vicarius Filii Dei, o substituto do Filho de Deus na terra. E ele também, por ordem divina, se tornou infalível, por ser o substituto do Filho de Deus. Veja o que diz o concílio, o livro Papa e o Concílio aqui, algumas revelações de Rui Barbosa, por exemplo. Melhor, vamos ainda primeiro ali ao Le Souverain Pontífice de Paris. Diz: o Papa é Jesus Cristo na terra, é relativamente ao Cristo, quanto à autoridade, o que Cristo é para com Deus, seu Pai. Ou seja, quer tomar o lugar de Cristo. Gazeta da Alemanha do Norte, 1872, diz: estamos nós, os eclesiásticos, tanto acima dos governos, tanto acima dos imperadores, reis e príncipes deste mundo, quanto o céu está acima da terra. Muito abaixo de quem? Do Padre estão os anjos e também os arcanjos, porque ele, no caso o Padre, o sacerdote da igreja, pode em nome de Deus fazer o que, igreja? Perdoar os pecados, ao passo que os anjos nunca o puderam fazer. Quem é o único que pode perdoar pecados? Lembra o que diz lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus, baixaram aquele paralítico ali onde Jesus estava numa casa, fizeram um buraco no teto, lembram dessa história? Jesus disse assim: eu perdoo os teus pecados. E eles começaram a murmurar: isso é blasfêmia? Quem é o único que pode perdoar os pecados senão Deus? Só Deus pode perdoar os pecados. Mas aqui a igreja diz que tem poder para perdoar os pecados através dos seus sacerdotes, está tomando o lugar de Deus. Veja, agora sim, o Concílio Vaticano I, aquilo que está relatado no Concílio Vaticano I, extraído aqui do livro Papa e o Concílio, na sua íntegra, diz assim: não é mais lícito, isso é o que o Concílio estabeleceu, não é mais lícito, num ápice que seja, murmurar ante ele, quanto mais lhe desobedecer. Ele, o líder máximo da igreja, é, por um prodígio perene, é o próprio Deus vivo entre os homens. Quem é que falou isso? Eu que falei isso? Responde para mim, igreja, foi eu que falei isso? Ou é o próprio texto que foi escrito e assinado do Concílio Vaticano I? Está dizendo, ele é o próprio Deus vivo na terra, se quer se colocar no lugar de Deus. Ainda mais, quando se diz que o infalibilismo é a divinização do Papa, aqui Johann Joseph Döllinger, que é este ex-cardeal, quando se diz que o infalibilismo é a divinização do Papa, não há metáfora na expressão, há apenas o enunciado literal e estrito da doutrina ortodoxa. Ainda o dogma da infalibilidade é elevar o pontífice romano até a sublimidade eterna. Essa é a visão de Rui Barbosa, infinita, onipotente, onisciente, divina, única da Trindade cristã. Única da Trindade cristã. É isso que nós encontramos. Veja, na bula de Paulo IV, diz o seguinte, o primeiro item da bula: o Papa, que na qualidade de Pontifex Maximus, é o representante de Deus na terra, com o poder absoluto, impera sobre os povos e reinos, sentencia a todos, e de ninguém pode ser sentenciado. Ele sentencia a todos, mas ninguém pode sentenciar a ele. Ele é o máximo.
Veja o que diz o ato de fé dos novos católicos convertidos, elaborado pelos jesuítas em 1674. Diz o ato de fé 3: confessamos e cremos que o pontífice romano é o vicário de Jesus Cristo, que pode, à sua vontade, absolver os homens do pecado, preservá-los no inferno ou enviar-lhes ao inferno, e que tem o direito de excomungar. Quarto ato de confissão de fé. Diz o quê? Confessamos que todas as novas instituições criadas pelo Papa, alheias ou inerentes à Escritura, e tudo que ele tem determinado é verdadeiro, tudo que ele determina é divino, tudo que ele diz é santo, devendo o comum dos homens prezá-lo mais do que o quê? Quem está dizendo isso? Sou eu ou é o ato de fé dos jesuítas? Não digam, o pastor André disse, eu só estou revelando a você uma verdade. O quinto ato diz assim: confessamos que o Santíssimo Padre deve receber as honras divinas, isso com as genuflexões mais profundas como ante o próprio Cristo. Vejam, quem é o único do qual nós podemos nos ajoelhar para louvar e adorar, senão Deus? Lembram? Sim ou não? O próprio Pedro, que diz que ele, o líder máximo da igreja romana, é o sucessor de Pedro. Quando Cornélio, conforme está registrado na Bíblia, em Atos capítulo 10, se curvou diante dele e disse assim: ei filho, levanta, eu sou servo contigo, adora a Deus. Mas ele, o líder da igreja romana, se colocando no lugar de Deus, diz que o mais comum dos homens deve se dobrar diante dele. Nenhum anjo, conforme diz Apocalipse capítulo 19, versículo 10, aceitou a adoração de um homem. Atos 6, confessamos que todo e qualquer padre é maior que a mãe de Deus, Maria mesma, que apenas deu a luz ao nosso Senhor Deus uma vez, enquanto um padre romano sacrifica e cria Jesus Cristo não só em intenção, mas na realidade, onde quer que lhe parece, e depois de criá-lo ingere-o por completo. Confessamos que o pontífice romano tem o poder de alterar as escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las. Uau, você consegue acreditar nisso? Isso não é o que eu penso, o que a igreja adventista, é o que a própria igreja romana crê. Confessamos que a fé romana é católica, imaculada, divina, santificante, antiga, verdadeira, como por consequente a religião romana é absolutamente perfeita em todas as suas definições, sob uma só forma, boa, salutar. Amaldiçoamos todos os que nos ensinaram essa heresia repulsiva e ímpia, ou seja, a fé evangélica. O domínio do papado se deu de 538 até 1798, os 1260 anos. O que aconteceu em 1798? Em 1798, Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, vai até Roma e leva cativo o Papa Pio VI. E a igreja romana recebe aquilo que Apocalipse 3 diz como uma ferida mortal. Foi nesse tempo que houveram as inquisições, as cruzadas. E você pode perceber ali o paralelismo entre a besta de Apocalipse 13, o chifre pequeno, que é o mesmo poder anticristo revelado nas Escrituras. Veja, o chifre pequeno, segundo Daniel 8 e Daniel 7, diz o quê? Ele tem grande poder, não por sua própria força. E a besta de Apocalipse 13 diz: deu-lhe o dragão o seu poder. O chifre pequeno tem autoridade por 3 tempos e meio. A besta de Apocalipse 13, autoridade por 42 meses. O chifre pequeno fez guerra e faz guerra contra os santos. A besta de Apocalipse 13, em Apocalipse 13, 7, também faz guerra contra os santos. Profere blasfêmias, o chifre pequeno, Daniel 7, 8 e 20. E também Apocalipse 13, 5 diz que profere blasfêmias. E atinge o santuário de Deus e o seu exército. Nós vamos estudar isso no próximo sábado. E a besta de Apocalipse 13 difama o tabernáculo e os que habitam no céu. Eu quero fazer aqui uma pausa, só para dizer a você uma coisa. Eu tenho aqui em minhas mãos, esse aqui é o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, edição típica vaticana, edições Loyola ali. Eu tenho esse livro para estudar esse livro. Eu vou estudar aqui sobre infalibilismo. E nas crenças 889, 890 e 91, veja o que diz aqui. E isso aqui é de a gente cair mesmo para trás. Olha só. Crença 889, catecismo, dogma, ok? Romano.
Para manter a igreja pura da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação em sua própria infalibilidade. Cristo quis conferir a quem? A sua igreja, a sua infalibilidade. Ele que é a verdade, ele, Jesus, pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus se atém indefectivelmente à fé, sob a guia do magistério vivo da igreja. Sabe o que o catecismo está nos revelando aqui? Que segundo a crença da igreja romana, não é só o Papa que é infalível. Quem é infalível também? A igreja. Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e costumes. Goza dessa infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, e por aí vai. Quando por seu magistério, o pontífice, a igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelada de Deus, a crer como sendo revelada de Deus, e como ensinamento de Cristo. Se a igreja crê, se o pontífice crê, ponto final. Ele determina. É preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma extensão do que o próprio depósito da revelação divina. Sabe o que isso significa? Porque eu chamo atenção a isso? O que foi que a igreja romana fez por 3 tempos e meio, de 538 a 1798? Se não perseguir, matar e torturar aqueles que não aceitavam. Só que eu pergunto para você, a igreja errou? Para nós errou, mas segundo eles errou? Por quê? Porque a igreja não erra. Sabe o que isso significa, irmãos? Roma, segundo eles, jamais errou. E pasmem, a besta de Apocalipse 13 nos revela, e esse vai ser o último versículo que nós vamos ler nesta manhã, aqui rapidamente, do livro do Apocalipse, Apocalipse 13, versículo, tanto que eu gostaria de ler mais com vocês, mas o tempo não nos permite. Diz que, versículo 15, Apocalipse 13, 15, diz assim: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse o quê? Morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Mesma Roma religiosa que fez morrer quando? Lá no passado. Vai fazer morrer quando? No futuro. E aqui Daniel entra no meio revelando para nós o quê? Que aqueles que forem fiéis a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos e às suas leis, ainda que por algum tempo, e esse tempo será breve, tenham que passar pelo fogo, ou pela tortura e a morte, Deus lá estará com eles. Amém? Quem serão os primeiros a serem perseguidos? Os pastores. Fico imaginando quantos que estão assistindo essa mensagem agora, e a gente que prega a mensagem, a palavra de Deus vai para o mundo inteiro, né? Para quem vai se levantar primeiro? Né, Marisa? Mas e todos aqueles que creem, por algum tempo até morrerão, mas chegará um momento em que Deus não permitirá mais que qualquer um morra. A porta da graça ali já estará fechada. Quem decidiu, decidiu. E se você tiver que defender a sua crença até o fim, Deus vai te proteger, assim como defendeu quem? Misael, Ananias e Azarias, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente. Cristo Jesus estava lá com eles, eles não sofreram dano algum, assim como foi com Jesus, quando foi lançado lá na cova dos leões. Nada aconteceu com ele, porque Deus o livrou. Essa é a revelação de Deus para aqueles que creem no seu nome. Vejam quantos instrumentos de tortura foram usados na Idade Média. Olhem, que loucura isso. E isso era chamado como trabalho santo de Deus.
esse instrumentos de tortura terríveis que você está vendo aí. Bom, enfim, queridos, Daniel capítulo 7 fala ali das nações, e nós encontramos então que o domínio papal se deu de 538 até 1798. Depois viria um juízo no céu. Sabe o que significa o juízo na Bíblia? Nós vamos estudar isso, Daniel capítulo 8 em 9, os próximos estudos. Juízo de Deus é sempre para libertar, salvar. Amém? Salvar o seu povo, libertar o seu povo. Quando que esse juízo aconteceria? Coloca o quadro lá, Duda, de novo. Nós não sabemos a data em Daniel capítulo 7, mas nós sabemos em Daniel capítulo 7 que o juízo no céu aconteceria em algum momento depois de quando? Depois de 1798. E a Bíblia revela quando, a data certa. Quando aconteceria esse juízo? Ó, queridos, eu faço minhas palavras do Caio essa manhã. Deus tem o quê? Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus tem pressa em salvar. Deus tem pressa em curar. Deus tem pressa em libertar do engano, da mentira do inimigo. E nós temos que nos levantar como arautos dessa verdade, de dizer: você tem que sair de Babilônia, você tem que sair do erro da mentira, não seguir mais essas mentiras transviadas. A igreja romana mudou a lei de Deus. Não é mais o sábado dia, é o domingo para os romanos. E todas as outras denominações cristãs, a maior parte delas embaixo do sol, guardam um domingo, seguem um domingo, como a igreja romana. Quando você vai tomar a sua decisão? Deus tem pressa, Deus tem pressa. Hoje de manhã eu estava apelando para um irmão, e ele está me assistindo aí agora, eu não vou mencionar o nome dele, ele sabe a quem eu estou falando. Deus tem pressa. Imagine um indivíduo que Deus está lutando para salvar, lutando para salvar, lutando para salvar, fazendo tudo o que está nas suas mãos. Deus permitiu que uma doença viesse, libertou-o da doença para que ele decidisse. Ele não decide. Uma família orando há anos por esse indivíduo, diz assim: pastor, eu vou batizar, ano que vem, depois. Eu disse: amigo, é dia 26 é o dia do teu batismo, é hoje. Hoje de manhã eu falei com ele: ei, vamos batizar em nome de Jesus. Disse: pastor, eu estou com um tumor, eu vou operar. O médico neurologista disse que se operar pode estourar o tumor e haver muita hemorragia e eu posso morrer. Disse assim: filho, o que você está esperando ainda? Você não decide por Jesus? Não dá para entender uma coisa dessas. Você: pastor, eu vou pensar. Eu disse: querido, eu estou te ligando porque eu estou preocupado contigo, eu quero te ver no céu. Você não toma uma decisão. Deus tem pressa. Deus está te chamando. Ele te chama com amor. Ele quer que você se entregue a Ele. Você está recebendo essa revelação da verdade de Deus. Amém. Vamos ficar em pé para nós orarmos ao Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida e pela sua decisão. Lá atrás eu vi uma outra decisão. Pastor David está por aqui? Não. Pastor David? Pastor Denilson? Está aqui, Pastor Denilson. Vem cá, querido. Vem aqui na frente. Eu vou orar por todos vocês nesse momento. E eu queria pedir a esses que levantaram as mãos, que estão decidindo entregar o coração a Jesus. Eu vejo ali Daniel, Lia, Rafa também, que já decidiram. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Ali atrás, o Daniel conheço. Aqueles que eu não conheço, você poderia vir aqui à frente, deixar um nome com o pastor Denilson. Vem aqui só para a gente entrar em contato, estudar a Bíblia, ajudar você a se preparar para o dia do seu batismo. Se houver alguém mais, vem aqui. Quando eu terminar a oração, nós encerrarmos o culto de hoje, e deixe o seu contato para nós conhecermos melhor você e ajudar você. Feche os olhos e ore comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela bênção da revelação da Tua verdade. Liberta-nos por ela, Senhor. E abençoa esses que decidem hoje, Pai, se entregar por Cristo e para Cristo. Quero pedir, Senhor, a bênção sobre esses que estão nos assistindo. Eu não vejo eles aqui, mas o Senhor os vê, está ao lado deles, ao eles tomarem essa decisão. Que eles escrevam ali, Pai, no nosso site, possamos assim tomar o contato e ajudá-los também, para selarem a vida com Cristo eternamente, como fez hoje Caio e Agi.
Em nome de Jesus te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém.